Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Bom dia, o povo de Guaratuba, que está em sintonia com a gente pela Alternativa FM de Guaratuba. Eu sou o pastor Edson Nogueira e com vocês aqui de segunda a sábado a partir das 8 da manhã, sempre com as nossas pérolas de sabedoria, uma palavra de fé, de esperança, e no finalzinho da nossa reflexão eu faço uma oração com você e por você. E se você deseja participar com a gente, pedindo oração, confirmando a sua audiência ou contando uma graça, uma bênção que você recebeu, você pode fazer de algumas maneiras. Uma delas, o nosso WhatsApp, código de área 41 99 615 5162. 99 615 5162. Código de área 41 99 615 5162. Você pode também seguir Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Se você tem Instagram, segue a gente. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram, tá bom? E se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, que é Agindo Deus, quem impedirá, que você possa então fazer o seu pedido de oração nos comentários, contar o seu testemunho. É muito bom quando você interage com a gente. Que Deus abençoe você. E hoje é sábado, minha gente. É isso mesmo, né? Hoje é sábado, dia 14 de junho. Já estamos chegando aí praticamente na metade do mês. Que você tenha um sábado maravilhoso, um excelente e abençoado final de semana. E se você está ouvindo a tempo, gente, é o seguinte: amanhã, domingo, dia 15, em Curitiba, nós vamos estar com 2 cultos especiais, de manhã às 9h30 da manhã e também às 15 horas, às 3 horas da tarde. Mas é em Curitiba, fica no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Se você de Guaratuba for para Curitiba, todos os domingos estamos lá às 9h30 da manhã, mas amanhã, dia 15 de junho, será de manhã às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Você é muito bem-vindo, entrada franca para todos vocês. Muito bem, gente, vamos então para a palavra do dia. Eu separei aqui hoje para compartilhar uma reflexão e depois eu vou orar por vocês. O Salmo de número 139. O Salmo 139, ele fala algo muito interessante, um salmo escrito por Davi, e fala da onipresença e também da onipotência de Deus. O que é isso? Onipresença é que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, ele está aqui comigo no estúdio, ele está com você aí na sua casa, ou seja, ele está em todos os lugares, ele vê tudo e sabe de tudo. Mas ele é onipotente, né? Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Certa ocasião, Jesus disse em Mateus capítulo 28, olha que interessante as palavras de Jesus. Mateus 28, o versículo 18. Olha que lindo isso aqui, ele fala disso aqui, do poder dele, né? Mateus 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o poder, todo o poder, não é só um poder, todo o poder está nas mãos de Jesus. Aí o salmista Davi, ele começa dizendo o seguinte no Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Gente, aqui ele está falando aqui desse poder, dessa onipotência de Deus, dessa onipresença de Deus. Ele conhece tudo a respeito da minha vida e também da sua vida. Antes de você vir a existir, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre de sua mãe,
Deus já sabia que você seria concebido. Você nasceria nessa família aí que Deus permitiu você nascer. Entendeu? Aí, diante dessa onipresença, onipotência do Todo-Poderoso, de Deus, o salmista continua aqui falando algo interessante. Eu vou destacar alguns versículos, né? Olha que interessante. Ele diz no verso 14: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então ele estava louvando a Deus da maneira que Deus havia formado a vida de Davi. Isso serve para mim e para você, claro. Ele diz mais, no verso 15: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Gente, como é maravilhoso você ler os Salmos. E o Salmo 139, ele está narrando aqui a nossa vinda a esse mundo, a nossa existência, o conhecimento de Deus. Então, às vezes, acontece em algumas pessoas que ela está passando alguns problemas familiares e ela pensa assim, puxa, por que eu fui nascer nessa família? Não sei se passou isso já na tua cabeça em algum momento de crise, algum momento que você teve, né? Ou quem sabe está tendo, aí você pensou, puxa, por que será que eu nasci na família certa? Não, eu acredito que sim. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser abençoado, para ser uma bênção e para ser um abençoador. Então estamos aqui justamente para motivar você, para encorajar você, para que você entenda que Deus tem um plano especial para a tua vida, Deus ama a sua vida, Ele tem um plano especial para você. Pelo fato de Deus ter um plano especial para cada um de nós, pelo fato de Deus nos amar, não quer dizer que nós não vamos ter problema, óbvio, né? É como um pai e uma mãe que ama o seu filho, que ama a sua filha, o pai e a mãe quer o melhor para os seus filhos. Mesmo querendo o melhor, não quer dizer que eles não vão ter problemas. Faz parte do crescimento da vida, do aprendizado do dia a dia, certo? Então não se preocupe no sentido de achar que não tem solução para essa causa que você está enfrentando, esse problema, né? Essa luta, essa batalha, esse desafio. Estamos aqui para ajudar você com uma instrução bíblica e também com a oração da fé para abençoar você. Então eu te convido, daqui a pouquinho, já, nós vamos orar com todos vocês. Então apresente a Deus comigo os teus pedidos aí, as tuas necessidades e vamos crer que o Deus que nos formou, o Deus que nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele tem o que você precisa. Ele tem tudo o que você precisa. Ele pode todas as coisas. Olha que interessante, ele diz aqui no Salmo 139, o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que lindo isso aqui. Então Deus, esse sondar de Deus, ele sabe tudo das nossas entranhas, da nossa mente, nossos desejos, nossas vontades, nossas intenções. Não é dito assim, fulano tem boas intenções. Pois é, Deus realmente sabe se o que está dentro de mim e de você, se realmente são boas intenções mesmo ou não. Então Ele conhece tudo e Ele quer interagir com você. Deus quer fazer parte da sua vida. Você que tem me acompanhado aqui todas as manhãs, você sabe que nós estamos numa série de ensinamentos que Deus deu a Salomão, muita sabedoria, e a gente está falando, né, já há várias semanas, algumas orientações, algumas instruções, alguns conselhos da palavra de Deus que Salomão deixou para nós, que Deus permitiu, né? Deus deu a Salomão tanta sabedoria que ele escreveu muitos provérbios, então ele deixou aqui algumas orientações, e a gente vem falando sobre isso. Mas hoje, como a gente está aqui fechando a semana, né? Hoje estamos aí no dia 14 de junho, então eu quis mencionar hoje, falar sobre um pouquinho desse salmo maravilhoso que é o Salmo 139.
e 9, né? Então é interessante que Deus sabe de tudo e ele conhece tudo. O verso 15, ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. É interessante isso aqui, ó. Quando ele fala, olha só, ele fala assim: e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, terra aqui, na realidade, é uma metáfora para útero, o qual está encoberto, ou seja, oculto, da visão, no escuro, misterioso. Então, quando você estava ali no útero de sua mãe, ele já estava trabalhando na tua vida. Aleluia! Que gostoso, né? Saber que Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje, pregando para você, e você estaria me ouvindo pela rádio. Que bacana, não é legal saber que Deus já sabe de tudo? Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, eu faço um convite a você. E eu vou fazer uma pergunta na realidade. Você que está me ouvindo, você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Jesus faz um convite para todas as pessoas. Então ele está te chamando, venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Porque tem gente que fala assim, quando eu for perfeito, quando eu for uma pessoa que eu venha fazer as coisas direitinho, tudo certinho, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quando eu for perfeito. Então esquece, amigo. Esquece, porque você não consegue ir para Deus perfeito. Primeiro que nenhum de nós somos perfeitos. Mas nós temos que reconhecer que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Então, o convite é para você. E lembre-se, você precisa da salvação. E a sua salvação, ou seja, o perdão dos seus pecados, quem perdoa é Jesus. Quem salva é Jesus. Afinal de contas, quem foi crucificado na cruz foi Jesus. E quando Jesus foi crucificado, ele estava ali naquele momento pagando um alto preço pelos meus e pelos teus pecados, ou seja, pelo pecado da humanidade. Então Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, iniquidades, enfermidades, doenças. Então, através de Cristo, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus, ele vai perdoar os seus pecados quando você se arrepende. Entendeu? Isso é muito importante. Olha o que diz aqui Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meu amado, a sua salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Você não é salvo por ser bonzinho, por fazer boas obras, por ser generoso. Tudo isso é importante, mas não é para salvação. A salvação está no sacrifício de Jesus Cristo. Que ali, quando ele sofreu naquela cruz, que ele padeceu pelos nossos pecados. Então, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, se hoje você quer os seus pecados perdoados, então você precisa reconhecer e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Jesus, tenha misericórdia de mim. Fale isso com fé. Se você for sincero, Deus conhece o teu coração, porque Ele sabe tudo que passa na tua cabeça, e Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai transformar a sua vida, e fica tranquilo, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai mudar o seu ser interior. Ele tem esse poder, porque Ele conhece, Jesus sabe, através do Espírito Santo, trabalhar na nossa vida. Então, entregue hoje mesmo a sua vida para o Senhor Jesus. E se por acaso você conhece essa palavra, mas você de repente na caminhada, na sua jornada da vida, você se decepcionou com pessoas, com alguma coisa, e você se afastou da fé. Então, se você me ouve, é porque Deus está te dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar a segunda chance, mais uma chance. O nosso Deus é um Deus da segunda oportunidade, mais uma chance, tá? Dos recomeços. Então, conserte-se com Jesus hoje. Diga: Jesus, eu quero te servir novamente. Eu quero voltar a ser um cristão verdadeiro, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então, faça isso com fé, porque Deus fará
maravilhas na sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados, restaurar as suas forças, restaurar as suas energias. Bom, que essas palavras estejam abençoando a sua vida. E lembrando que ele termina no Salmo 139, verso 24. O salmista diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, se tem algum caminho mau na minha vida e na sua vida, que hoje Deus possa estar corrigindo esta rota e nos levando para o caminho eterno, o caminho seguro, o caminho de Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus te abençoe. Pai querido e santo, quero te agradecer por esse sábado especial, por estar fechando aqui mais uma semana através do rádio, como também pelo nosso canal no YouTube. Deus, e te agradecendo por esse dia maravilhoso, por esse final de semana. E eu peço, Senhor, abençoa cada ouvinte que está pedindo perdão dos seus pecados, que está reconhecendo nesse dia que o Senhor Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, é o seu Deus, é o seu pastor. Meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados e os pecados de cada um que ouve e entendeu a palavra. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, se ainda não está escrito no livro da vida, Pai. E a partir de hoje essa pessoa começa então a escrever uma nova história, agora com Jesus, uma vida nova, conforme o apóstolo Paulo diz, Senhor, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Abençoa os teus filhos e filhas, abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças, abençoando também, ó Pai, a vida econômica e financeira de cada um deles, Pai. O trabalho, a aposentadoria, o salário, a empresa, os negócios, o empreendedor, que a bênção do Senhor também seja sobre a vida financeira de cada um deles. Abençoa aqueles que têm abençoado nosso ministério, aqueles que têm semeado uma semente de fé ou o tijolinho da fé. Abençoe e prospere, que nunca falte nada na casa deles, Pai. Sempre tenha abundância de tudo. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amado e amado ouvinte, recebeu a bênção? Compartilha com a gente através do nosso WhatsApp ou através dos comentários aí no canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá. Um grande abraço, queridos, e até a semana que vem, permitindo o nosso amado e querido Jesus Cristo de Nazaré. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.